Outra causa importantíssima de cegueira no mundo é a retinopatia diabética. Isso mesmo. Ela responde por quase 5% de todos os cegos ao redor do mundo. Essa doença é a principal complicação vascular do diabetes. Lembrando que hoje estima-se que tenhamos quase 500 milhões de pessoas com diabetes pelo mundo afora. Então, é fundamental a prevenção, ou seja, menos de 4% desses diabéticos sabem que tem algum tipo de retinopatia, ou até mesmo que existe um acometimento da retina do olho decorrente do descontrole da sua diabetes. A grande maioria dos pacientes que têm mais de 5 anos de diabetes precisam ficar alertas. Por quê? Eles têm que passar pelo oftalmologista no mínimo de 6 em 6 meses. E não adianta ir no oftalmologista e fazer exame de óculos. Eu já presenciei várias vezes pacientes falando assim: doutor, eu estava aguardando 2 anos para vir aqui consultar, para ver meu óculos, porque a minha glicose não baixava. Durante esse período todo, a minha glicose ficava 180, 200 ou até mesmo 300. Por isso eu não vi antes, porque se eu viesse aqui, eu ia saber que o senhor ia pedir para eu melhorar a diabetes primeiro, para depois passar meu óculos. Sim, é verdade, você tem razão. A diabetes estando muito alta, a gente não consegue achar com exatidão o grau do seu óculos. Porém, isso não exclui a necessidade de você estar sendo acompanhada ou acompanhado semestralmente pelo seu médico, ou no período em que ele determinar de acordo com a gravidade da sua doença. Para você saber, eu já fiz vários vídeos aqui sobre a retinopatia diabética, porque eu morro de raiva dessa doença, porque ela é uma doença silenciosa, as pessoas não sabem. Por isso eu criei esse projeto de informação para levar até você a informação sobre a doença da diabetes que pode acometer o seu olho. Então, uma vez tem diabetes, você tem que fazer a sua rotina oftalmológica pelo menos semestral, independente do nível que tiver a sua glicose. Para a gente ver os outros detalhes. O diabetes pode levar a catarata mais cedo, catarata em jovens. Alguns tipos de glaucoma podem ser decorrentes da diabetes no seu olho, principalmente se você nunca controlou direito. Por algum motivo, eu não estou aqui querendo te julgar. Mas por que você não cuidou? Não teve acesso, não teve tempo, ou não teve dinheiro para correr atrás disso, estava muito ocupado, enfim, não vem ao caso. O fato é que, se você tem diabetes, principalmente com mais de 5 anos de doença, eu não estou querendo aqui te colocar medo, estou querendo te estimular a procurar a ajuda do seu oftalmologista e também do seu endocrinologista, antes que seja tarde e principalmente numa fase precoce da doença, em que a gente vai poder, com muita facilidade, fazer seu tratamento. Eu presenciei há um tempo atrás, alguns meses, um paciente que procurou ajuda médica, meu conhecido, tem até uma certa amizade, e fui examiná-lo achando que era só óculos, e eu nem sabia que ele era diabético, ele nunca tinha me falado. Quando eu fui examinar o fundo de olho, eu vi algumas microhemorragias, algumas pequenas hemorragias, uns microaneurismas, fica parecendo que o vaso tem aquelas salsichinhas, fica todo deformado, e algumas manchinhas brancas, que são os exudatos. Mas era uma baixa de visão leve, o paciente não desconfiava, porque eu tenho o costume de examinar o fundo de olho e fazer um check-up oftalmológico, eu detectei bem no começo, e com pequenas sessões de laser conseguimos cauterizar aqueles vasinhos que estavam sangrando, e o paciente recuperou a visão, porque ele estava numa fase muito precoce. Então, todo paciente com mais de 5 anos de diabetes precisa procurar o oftalmologista regularmente, independente da doença estar controlada ou não, porque existe um risco dessa pessoa já apresentar algum nível de dano vascular na retina. A diabetes
ao longo dos anos, vai provocando a deterioração da parede dos vasinhos da retina. Como eu já fiz aqui no meu feed, dá uma olhada nos vídeos sobre retinopatia diabética. Esses pequenos furinhos nesses vasinhos permitem a passagem de líquido de dentro do vaso para fora do vaso. E esse líquido vai impregnando as camadas da retina. Fica igual quando a parede está encharcada porque tem um cano furado. Já viu isso? É às vezes comum nas nossas casas, dependendo do tempo e da forma como elas foram construídas, ocorre um pequeno vazamento na parede, você começa a perceber aquela infiltração, às vezes até o bolor. Na retina é parecido. No início a gente começa a perceber o vazamento de líquido que deveria estar dentro do vasinho, ele vaza, impregna e encharca a retina. Dependendo do local onde tiver essa impregnação, esse inchaço que a gente chama de edema, você pode ter uma baixa de visão considerável. Mais à frente, esses buraquinhos podem aumentar e permitir o vazamento de sangue total, ou seja, uma hemorragia. Essa hemorragia vai ser de maior vulto e vai impregnar uma área maior da sua retina. Isso, a longo prazo, vai provocar pequenos infartos da retina. Igual o infarto do coração, pode acontecer no olho também. Áreas que a gente chama de má perfusão capilar. Isso mesmo, você vai ter áreas na sua retina em que o sangue não chega adequadamente, a circulação fica prejudicada e com isso aquelas células da retina começam a morrer e você vai perdendo áreas da sua visão, vai perdendo o campo visual, podendo até perder a visão central pelo que a gente chama de edema da mácula. O edema da região central da retina, que é a área mais nobre do nosso olho. Futuramente, essas áreas de má perfusão podem estimular o aparecimento de neovasos, que são vasos formados pelo organismo com a melhor das intenções, que é levar sangue para as áreas onde não estão chegando. Porém, esses vasos sangram à toa e podem provocar hemorragias vítreas. Dentro desse compartimento aqui, ó, o compartimento vítreo ou câmara vítrea pode ficar cheio de sangue provocado por esses neovasos que estão sendo formados em locais inadequados da retina. São vasos de qualidade ruim. E com isso você pode ir caminhando para uma situação de perda parcial ou até perda total da visão. Tudo isso pode ser prevenido se você procurar o seu médico numa fase precoce. Existem medicamentos que a gente injeta aqui através das injeções intravítreas dentro da câmara vítrea e faz com que esses neovasos desapareçam. Essas injeções são de baixo risco, custo relativamente acessível, sem precisar de uma cirurgia grande. E com isso você salva a sua visão. Ou até mesmo tratamento com laser. A gente aplica laser na retina em pequenas quantidades no início, que vai fazer com que os vasinhos desapareçam e você não perca a sua visão. O segredo da retinopatia diabética é o diagnóstico precoce e o tratamento mais precoce ainda, independente do nível da glicemia.